Capítulo 61, Navegação instável. Duncan pensou ter passado a noite inteira explorando o navio, mas ao olhar para a escuridão da noite, parece que ele e a boneca só tinham passado algumas horas. No entanto, a impressão que deixou em sua mente foi suficiente para durar. O que exatamente é aquela coisa atrás da porta? Eventualmente, os dois chegaram à sala do capitão. Nenhum dos dois havia falado muito durante a viagem. Alice continua focada no que vai fazer na cozinha, enquanto a visão de Duncan pousou nas coisas espalhadas pelo convés. Segundo sua memória, a maquiagem aqui era praticamente a mesma do desenho do nível mais baixo, longa e conectada de uma ponta a outra. Mesmo assim, ele teve a dolorosa suspeita de que estava faltando alguma coisa, como se houvesse outra passagem ou quarto escondido dentro daquela cabana em ruínas da qual ele não tinha conhecimento. A cabeça de cabra sabe daquela porta? Ele sabe aonde leva? Devo perguntar sozinho? Quando Duncan finalmente estendeu a mão para abrir a porta, ainda estava perdido em pensamentos quando a voz de Alice chamou a cabeça de cabra. A estatueta de madeira ainda estava quieta sobre a mesa de mapeamento como sempre, sem dar sinais de que iria pendurar. Senhor, cabeça de cabra, fui para o porão com o capitão. Este navio é tão incrível por baixo. A cabine de baixo está destruída e há uma porta estranha no final. Isso resolveu. Em vez de tentar iniciar o assunto sozinho, o boneco fez o belo ato de fazê-lo em seu lugar. Tentando não fazer barulho, o Capitão Fantasma fingiu arrumar suas coisas e ouviu a conversa ao fundo. Ó senhorita Alice, eu sabia que você ficaria surpresa. Você entende o quão grande é o Vanishit como navio? Pode navegar por diferentes dimensões ao mesmo tempo sem prejudicar a nossa segurança. O coração de Duncan de repente estremeceu com a informação. É como ele suspeitava, o navio estava de fato navegando por múltiplas dimensões e não estava preso a este plano de existência. Ao mesmo tempo, sua mente também pensava rapidamente, como Alice está cheia de curiosidade sobre a metade inferior do desaparecido, ela continuará pedindo mais informações. Como sou muito intimidante para ela fazer essas perguntas, a única escolha óbvia é a cabeça de bode. Mas se eu ficar aqui e ouvir, vai ficar estranho. Além disso, corro o risco de levar a bola para fora se a estatueta de madeira passar suas perguntas para mim. Nesse ponto, não poderei responder a pergunta de Alice. A essa altura, o Capitão Fantasma traçou um plano. Com uma cara séria, ele disse casualmente, vocês dois, conversem, vou dar um passeio. Cabeça de cabra, Alice já faz parte do navio. Contanto que o assunto não seja muito delicado, você pode contar qualquer coisa a ela. Alice sorriu alegremente assim que ouviu isso, e o cabeça de cabra também não se opôs e imediatamente concordou, claro capitão, seu leal primeiro imediato sempre receberá um novo membro. Feito isso, Duncan abriu a porta e saiu do quarto do capitão. Mas no segundo seguinte em que fez isso, o bastardo sorrateiro concentrou sua mente novamente e se conectou com o desaparecido em um nível espiritual. Com isso, ele poderia espionar a dupla sem a chance de ser pego. À medida que ele se concentrava, a vaga percepção tornou-se cada vez mais clara, até que ele viu Alice sentada em um banquinho em frente à cabeça de cabra falante. Aparentemente, a menina havia esquecido o quanto estava assustada durante toda a viagem e até omitiu o fato de ter se oferecido para fazer o lanche noturno do capitão. Naturalmente, o próprio homem não se importou nem um pouco com a última parte. Enquanto isso, a pomba, voou até o mastro mais próximo enquanto o dono fazia o horrível ato de escutar. O pássaro tinha perspicácia suficiente para agir como um batedor, caso alguém tentasse abordá-lo sorrateiramente, como um ajudante travesso em um trabalho bancário. Aquela porta parecia um pouco assustadora, e o capitão não me deixou chegar perto. A senhorita Doll já havia encoberto a parte sobre a luz da lâmpada estar invertida e começou a contar a misteriosa porta. Isso é um dado adquirido. Não só você, mas nem eu posso tocar naquela porta. Não faça essa cara. Eu sei que não tenho braços nem pernas.
Quando eu falo tocar, quero dizer em outro sentido, interagir, controlar, fiscalizar, entendeu? Essa porta é intocável em todos os sentidos da palavra, você não tocou nela, não é? Alice pareceu se assustar com o tom extremamente severo da cabeça de cabra ali. Depois de uma fração de segundo de hesitação, ela estremeceu e gritou, o que é aquela porta então? Esta parte teve o efeito direto de atrair ao máximo a atenção de Duncan. No entanto, a cabeça de cabra foi covarde o suficiente para ficar em silêncio por um bom minuto antes de responder, você realmente não tocou nela. Eu não toquei, Alice respondeu apressadamente, mas hesitou novamente antes de continuar, mas o capitão se inclinou e olhou para dentro. Havia uma fenda aberta, então ele enfiou a espada na fenda em alguma coisa. Assim que o boneco disse isso, Duncan pôde sentir o navio inteiro tremendo, seguido pelo som baixo e agudo do vento batendo nas velas. Há também o rangido da madeira e das cordas, mas estavam tão bagunçados que ele não sabia de onde vinha. Obviamente, isso vinha da cabeça de cabra que dirigia o desaparecido. O que você disse? Tem uma fresta na porta? Tem uma rachadura? Não era necessário o poder da espionagem para saber o quão chocada e surpresa a cabeça da cabra estava. Isso mesmo. Alice parecia assustada com as palavras fortes, a porta estava suavemente fechada então não trancou totalmente, provavelmente com cerca de um dedo de largura na lateral. O capitão espiou pela fresta. E então o que? Ele esfaqueou sua espada, alguma coisa mudou nele naquele momento. Ele se comportou de maneira estranha ou entrou em transe. Não, respondeu Alice imediatamente, o capitão apenas ficou com uma cara séria quando puxou a espada de volta. Então ele me trouxe de volta aqui como se algo estivesse perturbando sua mente. Eu me ofereci para cozinhar algo para ele por causa disso. Certo, eu estava prestes a ir para a cozinha antes. Esqueça a cozinha. Você sabe o que há por trás daquela porta? O que tem atrás daquela porta? O tom de Alice ainda parecia atordoado e um pouco atordoado desta vez. Ela nunca tinha visto a cabeça de cabra ser tão séria e urgente antes, então isso a preocupou muito. Atrás dessa porta está o subespaço. Duncan, que estava andando pelo convés, congelou no local. Atrás daquela porta está o subespaço. Ele ficou atordoado além das palavras, e com razão. Então o nível mais baixo da nave está navegando no subespaço. Mas com base no que a cabeça de bode sugeria, este estado de navegação não é nada estável. Nesse caso, a fenda na porta não deveria estar lá. Que deveria estar totalmente fechado? Ou que algo do outro lado forçou a abertura? Duncan não pensou muito sobre isso na época, mas quando se lembrou de quão estranha era a resistência da porta, uma ideia assustadora lhe ocorreu. Talvez, quando tentei fechar a porta mais cedo, algo do outro lado estava puxando minha mão e impedindo que ela fosse fechada. Fim do capítulo. Capítulo 62, Sobreposição. A revelação chocante de que os desaparecidos estiveram navegando pelo subespaço o tempo todo deixou o humor de Duncan em um estado peculiarmente baixo. Ele sempre soube que o desaparecido era muito estranho e perigoso, mas nunca imaginou que o navio seria tão anormal. Por exemplo, seu conhecimento era provavelmente inferior ao ensinamento de história de Nina sobre esse assunto, mas ele sabia o suficiente que o subespaço era a coisa mais perigosa neste mundo. É o suficiente para fazer com que esses santos não consigam dormir à noite, deixar os deuses cautelosos e com medo, e fazer com que os marinheiros nunca ousem gritar a palavra subespaço durante a sua viagem. Se tudo for verdade, aquela cabana mal iluminada e dilapidada em frente à porta pode ser um selo colocado pelo verdadeiro Capitão Duncan. Talvez essa área já tenha sido erodida pelo subespaço e não possa ser restaurada. Duncan subconscientemente olhou para baixo como se fosse capaz de ver através do convés e para aquela cabine destruída. No momento, ele não se sentia mais seguro por estar aqui, mas como alguém pisando em um barril de pólvora que explodiria a qualquer momento.
Essa pequena lacuna era o fusível e, uma vez aberto completamente, a bomba explodiria. Mas depois de um breve momento de tensão nervosa selvagem, Duncan relaxou depois de recordar outra informação que a cabeça de cabra revelou. De acordo com o olhar de pânico que a estatueta de madeira mostrou depois de ouvir a história de Alice, o capitão Duncan deveria se comportar de forma estranha, como se algo terrível tivesse acontecido. Mas nada aconteceu até agora, certo? Ele está perfeitamente bem mesmo depois de enfiar a espada naquela fenda na porta. Ok, talvez dizer que ele está perfeitamente bem tenha sido um pouco positivo demais. Quando viu a ilusão, Duncan entrou em pânico e pensou em abrir a porta, mas isso é apenas uma simples mudança psicológica e não a influência de um poder sobrenatural afetando sua mente. Duncan abaixou a cabeça e fixou a visão nas próprias mãos, confirmando repetidas vezes que não havia nada de errado. Aqui sou Duncan, capitão dos desaparecidos. Em outro espaço-tempo, meu nome é Zhou Ming, um professor comum do ensino médio que está preso em um único apartamento envolto em névoa. Talvez seja a reação exagerada da cabeça de cabra. Era apenas uma fresta na porta, não uma passagem inteira aberta para o subespaço. Não mais oscilando em sua crença, Duncan levantou a cabeça e olhou para frente, para os mastros balançantes e o navio rangente que batia contra as ondas. Neste momento, o controlador falhou em seu dever de conduzir o desaparecido no curso certo. Primeiro imediato, assuma o comando do leme e controle as velas corretamente. Ele retruca, ordenando que a cabeça de cabra passe por sua conexão mental. Capitão, a voz da cabeça de cabra imediatamente soou com um pouco de pânico. Ah, sim. Sim, capitão. Duncan não disse mais nenhuma palavra, pois sabia que haveria mais da cabeça de cabra. Capitão, acabei de ouvir a senhorita Alice dizer, a porta no fundo do porão abriu uma fenda. Sim. Respondeu Duncan suavemente, eu chequei. Você verificou, e a senhorita Alice disse que você confirmou a situação do outro lado da porta. A cabeça de cabra parecia estar pesando os prós e os contras de perguntar, neste momento, você se sente, quero dizer, um pouco confuso. Do outro lado daquela porta está. Subespaço, eu sei, Duncan interrompeu sem esperar que a cabeça de cabra terminasse, você me vê como se eu estivesse mentalmente doente? Pare de rodeios. Claro, você não parece nada fora do comum. A cabeça de cabra disse imediatamente, talvez eu estivesse muito nervoso, afinal esse tipo de coisa nunca aconteceu antes. Desde que você conduziu a nave de volta, a barreira entre os desaparecidos e o subespaço tem estado muito estável. Eu não esperava que a situação mudasse, e isso não significa que eu duvide de você. Dirigir o navio de volta. De onde? Duncan captou atentamente o detalhe revelado pela cabeça de cabra e rapidamente adivinhou um pouco da verdade. Agindo casualmente como se não se importasse, pelo que posso ver, a fresta na porta ainda está muito estável, mas não descarto a possibilidade de maior expansão. Quero ouvir sua opinião. Já é uma boa notícia saber que está estável, capitão, disse a cabeça de cabra com uma cara bastante preocupada. Quanto à minha sugestão, para falar a verdade, não sei o que fazer. Você saiu da porta e foi você quem a fechou com as próprias mãos. Você nunca me contou quais planos tinha em mente, nem mencionou nenhuma mudança. O porão sempre foi tratado por você pessoalmente. Entendo, Duncan disse imediatamente, você não tem nenhuma sugestão a esse respeito então. Pelo que parece, a cabeça de cabra também não sabe tudo sobre a porta do porão. Ele só sabe que leva ao subespaço, que é perigoso depois de aberto e que o verdadeiro capitão Duncan o deixou para trás. Mas onde devo encontrar um verdadeiro capitão Duncan, neste momento? Capitão, a voz da cabeça de cabra soou em sua cabeça novamente, qual é o seu próximo arranjo? Arranjo? Que arranjo? Devo ir para a Terra agora? Isso não acontecerá com uma reputação tão má como a do capitão Duncan. Toda a frota naval provavelmente me atacará quando eu aparecer nas águas costeiras.
Duncan revirou os olhos e olhou impotente para o céu. Enquanto isso, a pomba desceu do mastro e pousou em seus ombros, fazendo um Kyuriar alegre. Isso é uma armadilha. Abandone o navio e fuja. Escapar? Corra para onde? Duncan disse inconscientemente, mas rapidamente percebeu algo. Espere, você pode me ouvir falando com a cabeça de cabra. Ele estava conversando com a cabeça de cabra através da conexão espiritual do navio, então como esse pássaro seguiu com palavras tão apropriadas? A pomba bateu as asas e olhou para os dedos dos pés. Pare de reclamar, bastardo, eu tenho meu próprio entendimento. Neste momento, Duncan de repente quis saber qual seria o sabor de uma sopa de pomba. Mas ele não tinha esquecido que a cabeça de bode ainda estava na outra linha. Fixando sua atenção novamente no assunto, ele prontamente respondeu, faça o que quiser e deixe a porta para mim. Nada mudou. Sim, capitão. A atitude instável do desaparecido estabilizou-se gradualmente e as velas foram reposicionadas adequadamente para continuar a viagem. Depois de chegar à beira do convés depois de encerrar a conversa, Duncan observou as ondas violentas atingirem o casco do navio enquanto eles navegavam. Durante esse período, ele refletiu sobre a lista de coisas que precisava fazer. Naturalmente, observar o porão acabara de ser adicionado à lista, mas apenas observar não mudaria a situação. Ele precisa de mais conhecimento, mais poder e talvez, alguma ajuda externa. Talvez a cidade-estado de Plende. Nina retornará da escola amanhã, e seu tio Duncan também precisará estar na loja quando chegar a hora. Antes que isso aconteça, devo me apressar e aprender a controlar totalmente ambos os corpos, caso contrário acabarei tendo que alternar com minha consciência principal. Depois, há o arranjo de transporte de suprimentos para os desaparecidos de Plende. Isso também deve ser testado através da habilidade de Ai. Então seus olhos vislumbraram a criação do mundo, refletida nas águas. A criação do mundo? Duncan ficou atordoado por um segundo porque uma vaga sensação de familiaridade o atingiu. Levantando a cabeça, ele começou a se perguntar. É a mesma ferida pálida e brilhante que ele observou da primeira vez, mas ao contrário do passado, ele agora tem uma nova perspectiva. Esses brilhos pálidos não são apenas uma névoa de luz, mas uma miríade de fluxos de luz sobrepostos e emaranhados, assim como o que ele observou na cabine destruída do desaparecido. Fim do capítulo. Capítulo 63 – Retorno ao Porto. A cena está dentro da parte inferior da criação do mundo desaparecido. Se o fundo da nave é de fato o subespaço, então a criação do mundo também faz parte do subespaço. Ou pelo menos existe alguma conexão entre os dois. Mas no final das contas, conjecturas e especulações são apenas isso, especulações. Ele não tinha nenhuma evidência de que isso fosse verdade. A cicatriz estava muito longe para fazer qualquer comparação experimental e, mesmo que olhasse através de um telescópio, não forneceria mais detalhes do que os que ele sabe agora. Depois disso, Duncan passou muito tempo parado no convés e deixando a brisa do mar soprar em seu rosto. O cara queria pensar nas coisas, mas mais do que isso, queria ter certeza de que tudo estava em ordem. A notícia dele tocando a porta perturbou os desaparecidos e, mesmo agora, há um tremor notável acontecendo no navio e em seus habitantes. Relaxe, não há nada com que se preocupar. Duncan bateu no braço mais próximo e disse com uma voz calma. Desta vez, ele obteve um feedback claro. A tensão do navio diminuiu gradualmente e as cordas e velas pararam de tremer. Ao que parece, o navio reafirmou que o capitão continua sendo o capitão e não outra coisa. Duncan finalmente retornou para a entrada da sala do capitão depois de fazer isso, mas em vez de abrir suavemente a porta como de costume, ele usou um pouco de força e empurrou-a para dentro. Como esperado, a névoa cinzenta e rodopiante ainda estava lá quando ele fez isso. Ai não ficou no ombro do Capitão Fantasma, em vez disso, ela de repente se agitou e voou até o mastro mais próximo e gritou: "A estrada à frente está quebrada! A estrada à frente está quebrada!"
Isso rendeu um olhar curioso do próprio homem, mas no final, ele ainda entrou e voltou para o familiar apartamento de solteiro. Aqui, ele é Zhou Ming, o humano normal da Terra. Ele ainda usava sua camisa familiar, suas calças familiares e um corpo muito mais fraco que o do Capitão Duncan. Depois, ele examinou a sala em busca de quaisquer diferenças. Pelo que ele sabia, tudo estava como ele havia deixado. Nem mesmo a camada de poeira mudou em algumas áreas. Então Zhou Ming se virou atentamente e encarou a porta atrás de si, ele queria testar alguma coisa. Supondo que haja outra pessoa atrás da porta, Duncan assumiu a mesma posição que o falso atrás daquela porta no Vanishit. Então, deixando apenas uma fresta, ele espiou, esperando alguma surpresa. Esse ato tolo deixou o coração de Zhou Ming acelerado. Mesmo que não seja razoável presumir que alguém estaria lá ou que um capitão fantasma de repente esfaquearia uma espada pirata pela fenda. Mesmo assim, a ideia de isso acontecer ainda trouxe alegria ao cara. No entanto, havia apenas a névoa negra e ondulante fora de seu quarto. Embora Zhou Ming tenha ficado aliviado por não ter sido esfaqueado, uma estranha sensação de perda ainda atormentava seu coração. É estúpido, claro, pensar assim. Quem em sã consciência gostaria de ser esfaqueado? Mas ele simplesmente não conseguia evitar. Balançando a cabeça vigorosamente para afastar o desejo idiota, ele se levantou lentamente e foi até sua mesa. Há o papel de rascunho que ele rabiscou, o diário que usou e a tela do computador no meio que ainda funciona, apesar do corte de energia. Nada mudou. Zhou Ming exalou, mas de repente sua expressão congelou. Há uma mudança. Seu olhar estava fixo no canto da mesa onde há um modelo real do desaparecido sentado ali. Um raio atingiu Zhou Ming na cabeça. Desmoronando na cadeira enquanto ofegava por causa do choque, o homem levou vários minutos para superar essa descoberta. Uma vez que ele confirmou que não havia nenhum erro em sua memória sobre este modelo de navio nunca ter estado aqui antes, Zhou Ming rapidamente pegou o item com a mão e examinou a maldita coisa. Esse navio fantasma, de aparência realista, tinha apenas meio pé de comprimento e não pesava nada diferente de um modelo comum. Porém, os detalhes eram tão refinados que ele podia ver claramente as cordas e baldes espalhados pelo convés. Comparado com o verdadeiro desaparecido, a única diferença era seu tamanho. De repente, Zhou Ming pareceu ter pensado em alguma coisa. Elevando o navio ao nível dos olhos, ele cuidadosamente abriu com o dedo a porta que dava para a sala do capitão na popa. Ele podia ver a mesa de mapeamento em miniatura, mas não havia nenhuma estatueta de madeira da cabeça de cabra nem a visão de Alice. Uma onda de estranheza tomou conta de Zhou Ming ao saber por que ele pensaria isso. É ultrajante pensar que um modelo de navio teria Alice dentro dele, mas, novamente, a aparência do modelo de navio não era ultrajante por si só. O cara ficou nesse estado por um longo tempo para refletir sobre o próximo passo. Ele não sabia como o navio havia aparecido em sua mesa, mas estava claro que a ligação entre seu apartamento isolado de solteiro e o mundo do outro lado da porta era mais profunda do que ele imaginava. A mudança pode ter ocorrido depois que ele assumiu o comando, ou espiou o subespaço pela fresta da porta. Independentemente do motivo, uma coisa é certa, ele ainda está recebendo feedback de outras pessoas do outro lado da porta. Isso significava que ainda não havia ameaça para ele com a mudança. Só assim, ele ficou sentado na cadeira por sabe-se lá quanto tempo até que seus olhos vislumbraram a prateleira à direita. Ele havia comprado esse armário há anos, mas até hoje o cara nunca encontrou oportunidade de enchê-lo além de alguns cristais decorativos. Percebendo que não havia momento melhor, Zhou Ming ergueu o Vanishit e cuidadosamente colocou o modelo em um segmento da prateleira. Feito isso, ele deu 2 passos para trás e examinou suas conquistas, com uma estranha sensação de satisfação. Como essa coisa apareceu em seu quarto ainda era um mistério, mas durante seus dias de prisão, ele ganhou um novo hobby de decorar essa prateleira vazia. Um assobio alto e melodioso quebrou a calma do mar esta manhã.
Vanna, que havia chegado cedo ao porto, foi imediatamente ao mirante para supervisionar o início da operação. As autoridades esvaziaram o local com antecedência para que não houvesse preocupação de que espectadores inocentes fossem arrastados para a bagunça. Em vez disso, policiais e clérigos fortemente armados da igreja patrulhavam o cais com 12 desses caminhantes a vapor-aranha atuando como bloqueios às estradas. Em breve, o alvo pretendido começou a aproximar-se das águas costeiras. É um grande navio a vapor mecânico, o White Oak. Fim do capítulo. Capítulo 64 – O encontro de White Oak com Duncan. O White Oak retornou, após um longo período de desconexão e desvio do curso. O navio a vapor avançado pertencente à Associação de Aventureiros finalmente retornou para a cidade-estado de Plende. A inquisidora Vanna não precisou dar mais ordens. Assim que soou o apito daquele navio, o pessoal no cais entrou imediatamente em ação. A equipe que guiava o navio para atracar havia chegado e começou a sinalizar o White Oak com luzes e bandeiras, enquanto os guardiões da igreja foram ativar as relíquias do fundo do mar que haviam sido colocadas em todo o pier na noite anterior, um grande número de tábuas de fronteira, de bronze com o nome da deusa da tempestade Gemona inscrito na base, e graxa sagrada e especiarias foram espalhadas pelo chão para conectar todas as tábuas. Este arranjo isolaria efetivamente a área e se tornaria um solo sagrado, sob o olhar da deusa. Mais longe estavam os policiais enviados pela prefeitura. Essas pessoas comuns não eram capazes de lidar com o sobrenatural, portanto, seu trabalho principal limitava-se a bloquear as interseções com aquelas aranhas a vapor. Armas comuns não tiveram muito efeito em lidar com as maldições terríveis e invisíveis, mas explodir um monstro físico que pudesse pular do carvalho branco era bom o suficiente. Por fim, o olhar de Vanna cruzou o cais e pousou no White Oak, que soara um segundo apito depois de se aproximar o suficiente para avaliar a situação a bordo. Não parece tão ruim, Inquisidor. O carvalho branco cumpriu suas instruções e parece que a nave ainda é controlada por humanos. Um dos padres ao lado de Vanna murmura em tom ligeiramente aliviado. As coisas ainda não estão certas. Muitas pessoas afetadas por visões e anomalias não parecerão diferentes das pessoas comuns até sofrerem mutação. Vanna balançou a cabeça para descartar a ideia de sucesso. Envie o segundo conjunto de sinais e peça à equipe de inspeção que o embarque. Quero todas as armas apontadas para o navio caso alguma coisa mude. Não hesite em abrir fogo se isso acontecer. A ordem foi rapidamente transmitida aos que estavam abaixo, e como o dispositivo de comunicação do White Oak foi danificado, as pessoas em terra só podiam se comunicar com o navio usando luzes e bandeiras. Depois de um complexo conjunto de luzes e estandartes novamente, a proa do White Oak acendeu 3 luzes, seguida pela queda de uma escada de corda na lateral. Vendo isso, a lancha do cais foi prontamente atropelada por meio de um mecanismo a vapor. A equipe de inspeção era composta inteiramente por guardiões da igreja, incluindo 8 combatentes e um sacerdote comandante que acendia o incenso a bordo para afastar o mal, ao mesmo tempo que espalhava graxa condimentada nas águas. Enquanto o comandante permanecer bem e continuar a entoar o santo nome da deusa da tempestade, nenhuma anomalia deverá ser capaz de escapar de suas descobertas. Supostamente de qualquer maneira. Depois de tudo isso feito, os sacerdotes e guardiões da lancha subiram rapidamente a escada de corda com facilidade. Tudo isso caiu nos olhos de Van, que permaneceu vigilante o tempo todo dentro da torre de vigia. Era perigoso deixar um navio perdido no mar, voltar para casa, especialmente quando o seu objetivo era transportar anomalias através do oceano. Então, primeiro, não deve ser permitido atracar e ser fiscalizado por uma equipe a uma distância segura. Mas isso não é suficiente para permitir o desembarque da tripulação. Em vez disso, a segunda rodada de inspeção deve ser seguida para garantir que a embarcação em si não tenha se transformado em algo totalmente diferente. Esta segunda etapa também permitiu que a equipe realizasse uma operação de purificação em todo o navio para garantir que nada se escondesse na escuridão. Uma vez feito isso, todos, incluindo a equipe de inspeção,
deverão ser mantidos sob observação atenta pela Igreja por vários dias a uma semana. É claro que isto também incluía o White Oak, uma vez que os navios não estão excluídos da corrupção. Agora, se alguma dessas ligações desse errado, o White Oak e sua tripulação provavelmente seriam enterrados no mar, onde o abraço da deusa da tempestade aguarda para receber suas pobres almas. Esta lei fria e até cruel não provém da intenção maliciosa de ninguém, mas sim do caminho de sobrevivência que a sociedade humana tem explorado até agora. É claro que existem também aquelas cidades-estado que não estão dispostas ou não conseguem fazer cumprir estas regras tangentes estritas. Por essa reprovação, os seus nomes estão agora concentrados nos 2 primeiros volumes dos manuais de história do ensino secundário, obrigatórios para o exame final. O tempo passava minuto a minuto e todos que aguardavam o sinal da equipe de guardiões a bordo da nave estavam tensos e desconfortáveis. Só poderia haver 2 sinais disso, o primeiro sendo um sinal de que tudo estava bem vindo da ligação psíquica dos clérigos sentados dentro da capela do porto, o outro uma detonação de nitroglicerina no bote para afundar o White Oak. Um grande navio oceânico como o White Oak não teria sobreviventes se fosse profundamente poluído pelo subespaço. Portanto, destruir a embarcação não traria culpa para quem está assistindo. Enquanto Vanna cruzava os braços e batia suavemente no braço de metal durante essa árdua espera, um toque repentino do sino da capela chamou a atenção de todos, seguido de perto por 3 longos assobios dos canos de alívio em ambos os lados da torre do sino. Os padres da igreja receberam uma mensagem secreta da equipe de inspeção, e os sinos e apitos da igreja anunciaram que é seguro atracar o White Oak para um relatório situacional especial. Isso sem dúvida enviou uma onda de alívio nas veias de Vanna. Não há notícias melhores que eles poderiam pedir. Quanto a ter um relatório situacional especial, a senhora não ficou nem um pouco surpresa. Na verdade, seria estranho que isso não acontecesse depois que o navio desapareceu bizarramente da rota pré-planejada. Mais guardiões da igreja começaram a embarcar no navio assim que o procedimento de atracação foi concluído. Vanna também não perdeu tempo e liderou um grupo de padres altamente treinados. Ela rapidamente pulou o longo trampolim para subir ao convés, onde um capitão corpulento e de cabelos grisalhos aguardava sua chegada. O velho capitão parecia um pouco abatido, aparentemente tendo trabalhado demais em um estado de alta tensão. Porém, ao ver o inquisidor da igreja se aproximando, o velho imediatamente levantou o ânimo e tomou a iniciativa de cumprimentar a senhora. Olá, Capitão Lawrence, sou a inquisidora Vanna da Igreja do Mar Profundo. Vanna não gostou da etiqueta redundante e optou por ir direto ao ponto. Vamos pular a formalidade. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pela recepção e espero que você e sua tripulação entendam a rigorosa inspeção exigida das autoridades e da igreja. Claro, Excelência, Lawrence assentiu imediatamente. Ele queria dizer, senhorita inquisidora, porque a senhora não parecia mais velha que sua própria filha, mas rapidamente mudou o texto para um título mais respeitoso. Afinal, eu esperava por isso. Perdemos contato por tanto tempo. Vanna acenou com a cabeça. Conte-me brevemente o que aconteceu com o Carvalho Branco. Quero saber como você perdeu contato com as autoridades e como reapareceu em uma rota não planejada. E quanto ao bem que você está encarregado de escoltar, Anomalia 099. Assim que essas palavras foram ditas, a expressão no rosto de Lawrence ficou subitamente cheia de frustração e nervosismo. Suspirando, ele inconscientemente olhou ao redor antes de baixar a voz para um sussurro. Você pode não acreditar em mim quando digo isso, mas nós conhecemos o lendário desaparecido. Na frente de seus próprios olhos, a severa e autoritária senhora inquisidora de repente ficou rígida, como uma estátua atordoada. Até mesmo a expressão séria parecia congelada como um picolé congelado. Lawrence não sabia dizer o que aquela expressão significava, mas teve a suspeita de que seria assim que ele parecia quando eles colidiram com o navio fantasma. Inquisidor, o velho capitão perguntou cautelosamente, você... Capitão Lawrence, Vanna voltou a prestar atenção como se tivesse acordado de um torpor.
Olhando fixamente nos olhos do velho marinheiro, repetir isso de novo. Você pode não acreditar em mim quando eu digo isso. Estou me referindo ao segundo tempo. Conhecemos o lendário desaparecido. Eu acredito em você. Desta vez foi Lawrence quem ficou surpreso. Isso. Talvez você precise ficar no cais por mais alguns dias, capitão, disse Vanna com uma cara séria. Esse assunto é muito, muito sério. Você e sua equipe, esperem. Você encontrou os desaparecidos, mas todos os seus membros sobreviveram. A expressão no rosto da senhora de repente ficou um pouco feia, como se houvesse dúvida e cautela em seus olhos. Isso não passou despercebido ao capitão Lawrence, que prontamente explicou a situação. Sim, eu e minha tripulação estamos bem, mas os desaparecidos levaram embora a anomalia 099. Essa é a boneca no caixão. Suspeito que o navio fantasma veio especificamente para aquele caixão de marionetes. O desaparecido roubou a anomalia 099. Vanna franziu a testa e perguntou, e depois disso? Isso simplesmente deixou você ir. Sim, Lawrence também ficou nervoso e percebeu algo vagamente. Vossa Excelência, ultimamente é a cidade. Aspas. Não custa nada te contar, afinal, parece que o seu contato pode ser mais sério que o nosso agora. Vanna suspirou enquanto lançava um olhar sério para o capitão à sua frente. Capitão Lawrence, você pode não ser a única pessoa que lidou com os desaparecidos recentemente. Vamos encontrar um lugar tranquilo. Eu preciso saber mais. Fim do capítulo. Capítulo 65, Guilhotina de Alice. Um santuário temporário foi finalmente criado para o capitão do White Oak depois que ele desembarcou. O cheiro de incenso flutuava pela sala adornada com amuletos representando várias runas de tempestade. Além disso, os sacerdotes também colocaram placas de bronze nos 4 cantos para criar uma barreira. Eles também trouxeram o Código da Tempestade, um livro bíblico da catedral para o santuário é o olho para a defesa contra o mal. Depois que tudo isso foi feito, o capitão Lawrence entrou na sala com a inquisidora Vanna. Espero que você não se importe com o nosso acordo aqui, disse Vanna levemente, mantendo o conservadorismo e a cortesia que um sacerdócio de alto escalão deveria ter, tudo por segurança. Claro, tudo é por segurança. O que mais me falta agora é segurança. O capitão Lawrence imediatamente assentiu com compreensão. Depois de olhar ao redor da sala para as coisas sagradas, ele se sentiu um pouco aliviado e perdeu um pouco do cansaço. Com todas essas coisas por aí, acredito que qualquer corrupção comum seria destruída no segundo em que eles entrassem. Isso é muito provável. Agora, por que não começamos do início? Aqui você pode me contar tudo sobre os desaparecidos. Vanna concorda com a cabeça e acena para o capitão começar. Vamos começar de onde você viu o navio. O capitão Lawrence relaxou e começou a repassar a história do terrível acontecimento. É assim. O capitão Lawrence não deixou nada de fora na frente da senhora inquisidora. Ele até detalhou claramente o que comeu no café da manhã naquele dia e a que horas os marinheiros do navio haviam comido. Aqueles de quem ele não conseguia se lembrar ou de quem não tinha conhecimento também foram ordenados por ele a escrever no diário do capitão neste momento. Um capitão experiente sabe, muitas anomalias são precedidas por sinais aparentemente comuns que os indivíduos desconsiderariam como norma até que seja tarde demais. Portanto, o profissional a fazer seria revisar e anotar a experiência de todos para comparar e, se os detalhes não batessem, é assim que saberíamos onde procurar. Vanna ouviu atentamente o encontro emocionante até franzir a testa porque a situação era mais séria do que ela imaginava e mais bizarra do que ela jamais poderia acreditar. Ela pensava que o chamado encontro do capitão Lawrence era apenas um cara a cara ou, na melhor das hipóteses, uma passagem pelo navio fantasma a alguma distância. Mas em vez disso, o capitão descreveu uma colisão frontal direta com o navio fantasma e quase se transformou em uma forma etérea. O simples fato de todos terem saído vivos não foi nada além de pura sorte. Vossa Excelência, vendo que Vanna não respondia há muito tempo, o velho capitão ficou desconfortável e acenou para a senhora voltar à realidade.
Qual a sua opinião sobre os desaparecidos? Essa nave realmente nos atacou por causa da anomalia 099. Vanna olhou para ele. Não foi isso que você sempre pensou? Eu sempre pensei assim, mas agora não tenho tanta certeza, Lawrence suspirou, especialmente porque você acabou de dizer que o Capitão Fantasma recentemente estendeu seu poder para a cidade-estado de Plend. Eu sempre senti que as coisas não seriam tão simples. Ninguém pode adivinhar o que o Capitão Fantasma pensa. Vanna balançou a cabeça, e tudo o que podemos fazer agora é conduzir a inspeção mais completa do White Oak para evitar que o navio carregue qualquer intrusão. Você e sua tripulação também sofrerão algumas queixas nos próximos tempos, já que não podemos permitir que nenhum de vocês tenha contato com alguém fora da igreja. Este acordo continuará até que a investigação termine, isso inclui visitas familiares. O Capitão Lawrence baixou a cabeça em conformidade. Claro, posso entender. Então ele fez uma pausa antes de perguntar outra coisa em sua mente. Então, sobre o roubo da anomalia 099. Vanna sabia com o que o capitão estava preocupado. O terrível horror da visão do mar era uma ameaça que pairava sobre as cabeças de toda a civilização. Ainda assim, antes de considerar essas ameaças vastas e de longo prazo, o capitão era acima de tudo uma pessoa comum que precisava sustentar sua família. Além disso, ele perdeu a anomalia 099 devido à pirataria. Não há como uma pessoa comum como ele suportar esse fardo. Fique tranquilo, o assunto será explicado pela igreja às autoridades da cidade-estado e à associação de aventureiros, disse ela calmamente. O aparecimento dos desaparecidos é uma força inegável, e a perda da anomalia 099 não é de sua responsabilidade. Mesmo que fosse um navio religioso responsável pela escolta, o resultado poderia ser o mesmo. A expressão no rosto do capitão Lawrence relaxou visivelmente. Mas ainda havia outra palavra na mente de Vanna que ela não disse. Em última análise, as anomalias em si vagavam à beira de serem seladas e fora de controle. Como resultado, muitos moradores das cidades perderiam a vida devido a esse raciocínio. Diante de um desequilíbrio tão dinâmico, ninguém poderia ter certeza de nada. Além disso, o capitão Lawrence de repente ficou hesitante antes de forçá-lo a perguntar. Quero perguntar, o que há de tão especial na anomalia 099? Falando nisso, ele fez uma pausa e rapidamente acrescentou, claro que quando assumi o trabalho de escolta, recebi um bilhete com informações sobre como selar 099 e o método de descarte de emergência, mas nunca recebi nenhuma informação sobre seu histórico e origem. Você também sabe disso. É uma anomalia na casa dos 100 dígitos, quanto menos pessoas normais como eu souberem disso, melhor. Mas 099 já foi sequestrado pelos desaparecidos. Portanto, de acordo com os regulamentos, deve ser considerado como perda total de controle. Então, tudo bem, não há problema em contar agora, Vanna assentiu antes que o capitão Lawrence terminasse. Como a anomalia 099 não está mais sob o controle da civilização, o próximo passo é divulgar as informações relevantes para a Associação de Aventureiros e usuários de habilidades nas várias cidades-estado. Você é membro do primeiro e o último a entrar em contato com o 099. Você tem direito à informação. Falando nisso, ela pensou um pouco em vasculhar as informações que possui. Anomalia 099, o caixão da boneca. Sua aparência é uma linda caixa de madeira como um caixão com uma boneca dormindo dentro. A boneca tem cabelos prateados e usa um vestido roxo, e o formato do corpo lembra o de humanos comuns. A anomalia foi encontrada inicialmente no Mar Frio do Norte. A aparência da marionete dentro do caixão é extremamente próxima da rainha Rhaenora, que foi decapitada e executada pelos rebeldes há meio século. No entanto, não há evidências de uma conexão real entre os dois. A anomalia não tem tendência a pensar, não tem consciência, mas é muito provável que perceba ativamente o mundo exterior e exerça sua influência externamente. Você deve estar ciente do método de selagem do 099, então não vou repetir essa parte. Quanto ao perigo que representa,
Em primeiro lugar, o caixão de marionetes tende a assentar. Uma vez preso em uma determinada área por tempo suficiente, ele considerará a área como seu território. A partir de então, será difícil transferir o 099 para outros locais e, ao mesmo tempo, expandir gradualmente a sua influência para as áreas circundantes. A vedação nele também enfraquecerá drasticamente, tornando-se mais provável a perda de controle. É também uma característica comum para um número considerável de anomalias. É a principal razão pela qual contratamos você para mudar 099. É para evitar o crescimento excessivo. Em segundo lugar, no caso do caixão de marionetes ficar fora de controle, todas as unidades humanoides, incluindo elfos, anões, orques e similares, serão alvos dentro de um certo alcance de seu entorno. Os critérios específicos de segmentação não são claros. Tudo o que sabemos é que as vítimas perderão imediatamente o controle da sua liberdade de movimento, como uma marioneta puxada por um cordel. Sem exceção, eles se curvarão inconscientemente na direção do caixão, como alguém que adora uma rainha. Assim que esta ação for concluída, a vítima será imediatamente decapitada. A decapitação não pode ser evitada, não pode ser protegida, não pode ser dispensada e não adianta aplicar bênção ou usar armadura na vítima. A única condição para ser selecionado é o capricho do boneco. A vítima será decapitada diretamente após se curvar. Só então o boneco ficará quieto por 4 a 6 horas. Depois, procurará o próximo alvo e repetirá o ciclo. Até agora, nenhuma pessoa normal sobreviveu à sua seleção. O caixão de marionetes também tem a característica de se mover sozinho durante o estado fora de controle. É extremamente rápido, extremamente poderoso e se libertará da captura de várias maneiras inacreditáveis. Além de tudo isso, o caixão em si também é extremamente poderoso. Quanto mais tempo estiver solto, maiores serão os danos que causará. Dos vários eventos descontrolados registrados sobre o caixão da boneca, apenas um santo sobreviveu à provação. No entanto, esse santo também tem a linhagem da cidade-estado gelada do norte. Não podemos ter certeza de que foi a força do santo que prevaleceu ou que foi a característica do perdão do caixão fantoche agindo. Ao ouvir a narração calma e indiferente do jovem inquisidor, o capitão Loren sentiu seus cabelos se arrepiarem aos poucos. Seu primeiro pensamento foi: o dinheiro das autoridades da cidade-estado não é realmente fácil de ganhar. Não admira que a recompensa por escoltar a anomalia 099 seja quase 5 vezes maior que a da escolta de uma anomalia comum. Esse tipo de desrespeito total às medidas defensivas e que só precisa da atenção do fantoche em você é impossível de se esquivar. Ao mesmo tempo, a voz da inquisidora Vanna soou novamente para interromper sua linha de pensamento. Pela capacidade aterrorizante do caixão de marionetes, a igreja deu-lhe um nome especial ao documentar a anomalia 099, que leva o nome do dispositivo de tortura usado pelos rebeldes para executar a Rainha do Gelo há meio século, a guilhotina de Alice. Fim do capítulo. Capítulo 66 – Bom dia aos desaparecidos. Alice, cuide da sua cabeça. A bela manhã no desaparecido começou com o rugido furioso do capitão no convés. Duncan estava do lado de fora da sala do capitão, com o dedo apontando para a cabeça da boneca pendurada em uma viga próxima. Ele está tremendo nos olhos enquanto observa a boneca sem cabeça se levantando em pânico para recuperar a cabeça pendurada. Com um clique nítido, a senhorita boneca reconectou a cabeça e prontamente trotou: "Hehe. Não rerê comigo. O que você está fazendo pendurando a cabeça acima da minha porta pela manhã? Não me diga que você está agindo como batedor. Há uma pomba para isso." Duncan olhou para esta boneca amaldiçoada, que infelizmente tirou alguns anos da vida do capitão. Sério, quem não ficaria assustado ao ter uma cabeça decapitada pendurada do lado de fora do quarto pela manhã? "Eu lavei meu cabelo de manhã." Alice encolheu a cabeça e respondeu humildemente: "Meu cabelo não estava secando rápido o suficiente, então eu queria pendurá-lo mais alto para que pudesse pegar um pouco de vento." Duncan,
Alice espreita sem obter resposta. Capitão, você está com raiva. Você está certo. Depois de prender a respiração, Duncan só conseguiu deixar escapar enquanto restringia os músculos de suas bochechas. Ele tinha que admitir, do ponto de vista do estilo de vida de Alice, colocar a cabeça em um lugar mais alto, como o mastro, era realmente uma boa ideia. Além disso, outros itens do navio faziam coisas estranhas, como tirar uma soneca ou o balde rolar para trás para se bronzear. Nada estava normal neste navio, e já era hora do homem ter um coração maior. Neste aspecto, Alice adaptou-se muito bem à vida no navio. Isso seria chamado de mistura, se ele tivesse que definir uma palavra. Capitão, você não está com raiva. Alice ri imediatamente porque ela já tem uma boa noção do temperamento do capitão. Ela ainda está maravilhada com o homem, mas não tem mais medo dele como no primeiro dia e até se atreve a negociar benefícios. Então, capitão, ainda posso abaixar a cabeça. Não, em qualquer lugar, menos fora da sala do capitão. Duncan lançou um olhar de soslaio para a boneca. Não quero acordar de manhã e encontrar a cabeça de um membro da tripulação me dando as boas-vindas ao amanhecer. Alice só conseguiu abaixar a cabeça honestamente. Oh, ok. Duncan ainda olhava para ela com ceticismo, como se não acreditasse que isso não iria acontecer novamente. Capitão, Alice ficou um pouco tímida com a atenção, porque você continua olhando para mim. De repente, pensei em uma pergunta, disse Duncan enquanto ponderava, você está sofrendo de queda de cabelo, certo? Então, você cresce de novo? Alice ficou atordoada, sua expressão se tornando a de um gravador quebrado. Demorou um pouco até que seus olhos de repente se voltaram para a implicação do capitão. Eu nem pensei nisso. Capitão, você. As últimas palavras de sua frase estavam quase chorando. No final, ela não conseguiu dizer isso em voz alta porque, capitão, você é um demônio. Certamente justificaria uma pancada na cabeça. Além disso, ela não queria que a cabeça de cabra fizesse uma farra irritante em relação a isso mais tarde. Duncan não se importou com o que Alice forçou a recuar. Em vez disso, sua atenção estava voltada para algo totalmente diferente. Você vê? Embora você possa andar e pular como uma pessoa normal, seu corpo é o de uma verdadeira marionete. Você não come nem bebe e as articulações podem cair a qualquer momento. Nesse caso, o seu cabelo não seria um recurso não renovável. Quanto mais você lava, mais rápido você fica careca. Pentear também não pioraria a condição. Alice estava prestes a chorar de verdade. Capitão, por que você pensaria em uma coisa tão terrível? Duncan, na verdade, sempre quis fazer essa pergunta a você depois de comer aquela tigela de sopa de cabeça de peixe. Alice ficou tão surpresa com a descrição da sopa que fungou abertamente para puxar o ranho de volta, mas eu preparei sopa de peixe. Duncan faz uma fachada de verdade e justiça, você não usou a cabeça do peixe na sopa. Então por que não é sopa de cabeça de peixe? Alice, capitão está certo. Só assim, a bela manhã no desaparecido começou com o reconhecimento mútuo de razoabilidade por parte de todos. Miss Doll saiu em transe após a conversa matinal. De repente, ela parecia ter muito que fazer sobre o futuro e o que ele previa. Enquanto isso, o humor de Duncan estava tão vertiginoso quanto parecia porque ele acabara de pregar a peça mais diabólica do navio. Claro, o cara também tomou seu café da manhã habitual na sala de mapeamento, o queijo picado e a bebida espirituosa que ele trouxe de Plende, que não eram muito, mas ainda assim deliciosos considerando o que há no Vanishit. Capitão, o que aconteceu com a senhorita Alice? Percebi que ela voltou distraidamente para seus aposentos e bateu a porta 2 vezes ao entrar. Ela está preocupada com alguma coisa? A cabeça de cabra pergunta ao perceber a estranheza da boneca. Ela está enfrentando um grande desafio na vida, e não acho que você terá que se preocupar com ela lutando contra os itens a bordo do navio por um tempo. Duncan levou a taça de vinho até o rosto e sorriu maliciosamente, mas estou curioso sobre uma coisa. Sobre o que você está curioso?
Uma boneca amaldiçoada realmente se torna uma boneca careca quando seu cabelo cai. Duncan inicia uma discussão honesta com a estatueta de madeira. Um item sobrenatural não deveria ter poderes sobrenaturais para garantir sua manutenção. Infelizmente, não pude aprofundar o assunto com Alice quando ela fugiu. Cabeça de cabra. O silêncio atraiu um olhar intrigado de Duncan. Por que você não está falando? Depois de um período sem palavras, a cabeça da cabra finalmente se solta. Você é realmente o desastre natural mais aterrorizante do mar sem limites. Essa pergunta é algo que nunca poderei fazer. Duncan encolheu os ombros e levantou-se de trás da mesa de mapeamento. Vou partir de novo, disse ele para a cabeça de cabra e estalou o dedo para invocar um fio de chama verde. Imediatamente, a pomba, voou da prateleira e pousou no ombro do homem. Como sempre, você fica encarregado do leme enquanto eu estiver fora. Claro, capitão. Como seu primeiro imediato mais leal, não irei decepcionar. A cabeça de cabra concordou sem hesitação e bombeou energia. Mas capitão, você tem estado ultimamente, um pouco interessado em caminhar espiritualmente. Há algo em terra que lhe interesse. Duncan não respondeu imediatamente, mas fez uma pausa para garantir que tinha uma boa desculpa. Descobri recentemente, após um século de desenvolvimento, que o mundo é mais interessante do que se imaginava. Isso não irá expô-lo por falta de conhecimento ao seguir esse caminho, e deu-lhe amplos motivos para explorar o lado terrestre com mais frequência no futuro. Se necessário, a desculpa também poderia ser usada como motivo para devolver os desaparecidos à civilização. Mais importante ainda, a resposta se encaixa na imagem do Capitão Duncan, o infame Capitão Fantasma e o maior desastre natural no mar ilimitado. A cabeça da cabra não explodiu como o homem esperava, mas em vez disso tomou a decisão como certa. Oh, você está absolutamente certo, capitão. Depois de todos esses anos, essas cidades-estado deveriam ter inventado algo que intrigasse você. Posso ver por que você gostaria de aliviar seu tédio. Neste caso, o desaparecido deveria estar preparado. Qual cidade-estado você planeja invadir? Plano, Renza, ou aquele mais ao norte? Originalmente, Duncan ainda estava satisfeito em ouvir o apoio, mas quando a cabeça de cabra continuou e transformou sua desculpa em um plano de invasão completo, seu coração afundou instantaneamente e interrompeu. Quando eu disse que queria invadir uma cidade-estado, algo interessante surgiu. Não seria uma pena destruí-lo? Ah, certo, minha sugestão é muito imprudente. O cabeça de bode imediatamente mudou de atitude sobre a coisa toda. Achei que você iria dirigir o navio até lá no futuro. Claro, a ideia deve ser anulada agora, já que não há nenhum plano para isso. Na verdade, esse caminho também é muito bom. Não importa o que aconteça, essas cidades-estado têm alguma força. Simplesmente dirigir o navio até lá é um pouco arriscado. No futuro, não mencione invadir uma cidade-estado. Duncan olhou para a cabeça do bode e acrescentou outra camada de segurança. Estamos descarrilados do mundo há mais de um século e agora quero recuperar o controle das mudanças na sociedade civilizada, o que pode envolver muitas mudanças a longo prazo. Não faça planos supérfluos até que eu tenha uma ordem clara. Como você comanda, capitão. Fim do capítulo. Capítulo 67, Novo contato. A cabeça de cabra era um sujeito perigoso, e Duncan sabia disso desde o início, não apenas porque era uma anomalia desconhecida, mas porque tinha sido leal ao verdadeiro capitão Duncan e ainda joga e pensa de acordo com as regras dos velhos tempos até hoje. Do ponto de vista da cabeça de cabra, as cidades-estado em terra não têm sentido, os mortais nas cidades-estado são estúpidos e ridículos, as frotas fracas das cidades-estado são todas comida, e saqueá-las e caçá-las, era o natural, cotidiano, objetivo do desaparecido. Duncan não sabia quanto tempo levaria para ajustar os hábitos do cabeça de bode, mas sabia que o processo tinha que ser sutil, e era a maneira mais segura de mudar a si mesmo e ao navio. Ele deu uma última olhada na cabeça de cabra que esperava silenciosamente na mesa de navegação.
Ao confirmar que a outra parte havia assumido o controle das velas e do sistema de leme do Vanichit, ele empurrou a porta de seu quarto. Esta tarde, Nina voltaria ao antiquário e, antes disso, teria que deixar a Pombaai completar seus projetos de teste. Assim que a porta da câmara do capitão foi fechada, a cabeça da cabra observou silenciosamente a direção do capitão que partia. Somente depois de um período de tempo desconhecido a estátua de madeira suspirou antes de murmurar baixinho para si mesma, ele realmente não foi afetado pelo subespaço. Ó desaparecido, o que você pescou naquela época? ... Duncan havia retornado ao familiar túnel escuro com as faixas cintilantes da luz das estrelas. De um lado ficava a conexão dos desaparecidos, e do outro, a loja de antiguidades dentro de Plend. Pelo que parece, ele não precisava mais controlar ativamente sua mente para estar conectado a ambos os lados depois de praticar por tanto tempo. Mesmo agora, o homem podia controlar remotamente o corpo dentro da loja para atividades diárias simples. Obviamente, isso foi uma coisa boa. O dono de uma loja de antiguidades que passa mais da metade do tempo, dormindo, na loja obviamente ficaria desconfiado. Mesmo que apenas ficar parado na porta por 1 ou 2 minutos dissipasse muita atenção desnecessária. Em vez de teletransportar imediatamente a sua consciência principal para a cidade-estado de Plend, Duncan resistiu no túnel escuro e percebeu cuidadosamente as mudanças no espaço antes de finalmente mudar a sua visão para o lado. Na vasta escuridão, Ai se transformou em sua forma ossuda de morto-vivo que salpicava fogo verde em seu voo. No entanto, ele está mais focado nas sombras vagas que pairam ao redor da área do pássaro. Entre as sombras estavam o talismã do sol trazido anteriormente para os desaparecidos, uma adaga curta e antiga, um pedaço de queijo, uma bala de canhão redonda e um peixe seco e salgado. Estes são itens de teste, que ele preparou antes de testar ainda mais a capacidade de Ai de carregar itens e as mudanças que poderiam ocorrer durante o processo. A adaga curta foi encontrada na cabine, provavelmente pertenceu a algum marinheiro, era um item comum e estúpido. O queijo era retirado da cozinha e tinha a propriedade de não perecer, e as conchas provinham do depósito de munições, enquanto o peixe salgado seco era uma das colheitas da última pescaria. Na verdade, o peixe ainda não estava totalmente seco, mas mesmo assim estava duro como uma rocha depois de 2 dias de banho de sol. Duncan olhou para Ai, que estava pairando em torno dessas sombras, e acenou levemente com a cabeça em aprovação. Então é assim que você carrega os itens. Ai bateu as asas e soltou um grito leve e agudo: sente-se com firmeza, sente-se com firmeza. Duncan sorriu e reuniu seu espírito, pronto para projetar a consciência principal para frente. Mas no momento de concentração, ele de repente viu um brilho estranho aparecer no final do riacho que apontava para a cidade-estado de Plend. Duncan parou imediatamente, olhando surpreso para a luz que tremeluzia entre as inúmeras estrelas fracas. A luz parecia estar lá, apenas para passar de fraca para brilhante no momento de sua concentração. É como se a estrela pudesse sentir sua presença e atender seu chamado. O que é essa coisa? Duncan tentou inclinar-se em direção ao brilho da dúvida e, com apenas um pensamento, já havia atravessado a vasta escuridão e disparado em direção à luz. Só então ele entendeu essa conexão. Era semelhante ao seu corpo na loja de antiguidades e desaparecidos. Esta é outra concha sobressalente a ser escolhida. Duncan não pôde deixar de ter tal conjectura em mente, mas rapidamente balançou a cabeça para descartar a ideia. A estrela brilhante à sua frente era muito superior em escala aos pontos de luz que representavam o corpo. Uma luz tão grande, não era tanto uma concha a ser escolhida, mas sim um objeto enorme que estabeleceu uma conexão consigo mesmo. Sem hesitar, ele se decidiu e estendeu a mão para tocar aquela estrela com cautela. No segundo seguinte, uma percepção enorme e desconhecida de repente inundou sua mente. Ele não conseguia ver as coisas ao seu redor, mas a sensação da brisa do mar soprando contra seu corpo era bastante evidente.
Havia também o som de pessoas conversando ao redor, mas o barulho era tão confuso que ele não conseguia discernir quem estava falando ou que assunto estavam discutindo. É semelhante a alguém escutando através de uma cortina grossa. Duncan tinha uma vaga consciência de que devia estar percebendo através de algum tipo de estrutura gigantesca, caso contrário, ele não teria tanta dificuldade em entender as palavras. No entanto, também existe a possibilidade de uma força externa interferir na sua conexão. Independentemente de qual fosse a resposta, o Capitão Fantasma captou o suficiente das palavras para criar uma atmosfera tensa e solene do outro lado. Eventualmente, ele finalmente conseguiu distinguir um nome que aparecia repetidamente: White Oak. Retirando a mão do fluxo de luz, Duncan observou a estrela que mostrava a sombra de um navio no rasgo com uma expressão de surpresa. The White Oak, o nome parecia um pouco familiar, mas não consigo me lembrar quando o ouvi. Duncan pensou muito em lembrar o nome. Finalmente, com muito esforço e vasculhamento, ele entendeu que devia ser o mesmo navio que havia colidido com os desaparecidos de antes. Imediatamente depois, lembrou-se também do jornal que comprara na cidade-estado de Plende. Naquela época, uma seção do jornal havia mencionado o incidente sobre aquele navio oceânico estar desaparecido há vários dias, mas que logo chegaria ao porto. Por um tempo, Duncan não sabia o que fazer com isso e ficou atordoado porque este era o White Oak, o navio responsável pela escolta da anomalia 099. O velho capitão que tentou falar comigo parece ter finalmente chegado a Plende, e aparentemente o navio fez uma conexão comigo. Será que a conexão foi estabelecida após o acidente original da colisão da nave do mundo espiritual? Porque as chamas dos desaparecidos naquela época se estendiam até o Carvalho Branco. Duncan tinha uma vaga conjectura em mente, especulando sobre os vários atributos de sua chama fantasma, enquanto também se perguntava se sua conexão com o navio a vapor poderia ser de alguma utilidade. Depois de navegar a bordo do Vanishit por tanto tempo, ele valorizou cada conexão entre ele e o mundo civilizado. Agora parece que embora o White Oak tenha atracado, ainda se encontrava num certo estado de bloqueio e vigilância. Quanto àqueles nervosos que cantarolam para fazer tanto barulho, deveriam ser os profissionais da cidade-estado especializados em lidar com visões extraordinárias. Claramente, um navio que se perdeu no mar era perigoso para a população da cidade-estado, e a experiência de contato próximo com os desaparecidos também pode ser um importante assunto pendente. Duncan tinha consciência suficiente para saber que tipo de reputação seu navio fantasma tinha. Depois de pensar um pouco sobre isso, Duncan recuou cautelosamente e não continuou a tocar na luz à sua frente. Como chefe número 1 do Mar Ilimitado, ele não pretendia lidar com os protetores da cidade-estado sem conhecer os detalhes dos usuários avançados em sua lista. Além disso, manter o Carvalho Branco como âncora para uso futuro era melhor do que expô-lo agora e ser destruído. Naquela época, talvez ele pudesse finalmente conversar com calma com o velho capitão, em vez daquele breve e confuso encontro sufocado pelo vento. Fim do capítulo. Capítulo 68, Reliable Dove Express. Uma brisa fresca do mar de repente soprou no convés, fazendo com que o capitão Lawrence, que acabara de sair, esfregasse o braço inconscientemente. Ele não o fez saber se a sensação de arrepio foi devido à brisa fresca do mar ou ao que o jovem inquisidor lhe dissera. Anomalia 099, o caixão de marionetes, após perder o controle, não só tem a capacidade de se mover e a tendência de sair de problemas, mas também pode expandir continuamente sua esfera de influência em direção a qualquer alvo dentro de seu alcance. A consequência foi a decapitação incondicional da vítima, e os únicos que resistiram foram os santos. E pensar que durante o último meio mês, ele e sua tripulação têm lidado com esta anomalia perigosa, mesmo que a jornada de escolta nunca tenha sido perigosa, exceto pelo encontro final com os desaparecidos, ele ainda se sente um pouco assustado em retrospecto. No entanto, foi apenas medo da parte dele, já que tudo isso está no passado.
Como membro da Associação de Aventureiros e veterano explorador oceânico, seu trabalho era trabalhar com o mar ilimitado. No entanto, ao contrário dos pescadores que operam apenas em áreas offshore seguras, ele passou a maior parte de sua carreira como velejador lidando com anomalias e até visões. Ao realizar um trabalho de entrega de anomalias, as autoridades ou igrejas informariam a equipe de transporte com antecedência sobre os perigos. Esta parte era muitas vezes a parte mais curta de todo o contrato da comissão, geralmente com apenas uma mensagem: esta tarefa é fatalmente perigosa e os detalhes específicos não podem ser divulgados. Todo capitão que ganhava a vida viajando entre cidades-estado sabia o que estava enfrentando, e mais da metade deles acabaria sendo envolvido por essa carreira mortal nos últimos anos. Para o capitão Lawrence, muitos de seus colegas da mesma idade já se aposentaram, presos em pesadelos incessantes ou sofrendo de problemas mentais causados por vários graus de maldições. Em alguns casos, as deficiências também são incluídas devido a uma longa viagem ou pior. É claro que uma remuneração igual foi recompensada por um trabalho tão perigoso. Ao contrário dos plebeus que sobrevivem nas cidades-estado, os capitães de um navio nunca teriam de se preocupar com os seus fundos de reforma. Infelizmente, essa é a menor preocupação de um capitão porque as doenças ocupacionais são abundantes. O capitão Lawrence não tinha ilusões de ser um nobre. Ele fez isso principalmente para ganhar dinheiro além de sua paixão por explorar o mar. Mas, como a maioria das pessoas, a paixão da juventude nem sempre garante um estilo de vida saudável, e agora, ele está começando a sentir seu entusiasmo e paixão se esgotando. Embora minha saúde mental ainda esteja normal, embora o mar ilimitado ainda não tenha enredado meu destino, é melhor encontrar tempo para me aposentar. Lawrence suspirou levemente, virou-se e caminhou lentamente de volta para a sala do capitão. A busca e o interrogatório de todo o navio pelos padres ainda não haviam terminado, e ele não poderia abandonar o Carvalho Branco até então. Posteriormente, porém, ele e sua tripulação seriam transferidos para isolamento e observação, bem como para uma série de testes psiquiátricos pelas autoridades. Seu olhar finalmente varreu as instalações familiares ao seu redor depois de subir a bordo. É um excelente navio novo, com apenas 5 anos de serviço. Honestamente, Lawrence se sentiu seriamente relutante em se aposentar tão cedo, mas, é a aposentadoria precoce ou a probabilidade de passar a vida em um manicômio. No centro da cidade-estado, na antiga loja de antiguidades, o homem de meia-idade deitado na cama no segundo andar lentamente acordou. Na sua visão havia um teto mofado refletindo no campo de visão de Duncan. Ufa, Duncan exalou suavemente, sentindo a percepção deste corpo rapidamente se esclarecendo e se estabilizando. Depois de 2 ou 3 segundos, ele apoiou os braços e se levantou. Ai também voa até lá, com o bico cantando alto: querida, bem-vindo ao lar. Você quer jantar primeiro ou tomar banho primeiro, ou talvez... Duncan estava prestes a esticar os membros quando sentiu cãibras ao pronunciar a última palavra. Sem hesitar, ele deu um tapa na pomba como punição. Por que diabos você diria algo assim? Ai era obviamente uma ave extraordinária porque ela não se intimidou nem um pouco. Batendo as asas rapidamente e cantando alto, boou WW, um soco para uma hemorragia nasal para um nariz torto e hemorragia nasal para uma loja de molhos. Duncan não sabia se deveria sufocar esta pomba neste momento porque seu cérebro honestamente não conseguia acompanhar. Então, virando-se para olhar para a mesa, viu os vários itens de teste que havia preparado do desaparecido: talismã do sol, adaga, queijo, uma bala de canhão e um peixe salgado. Está tudo aqui e não parece que aí teve algum tipo de perda de pacote durante a transferência. Este pássaro é mais confiável do que eu pensava. Duncan deu um passo à frente e verificou visualmente cada item em busca de danos e não encontrou nenhum. Isso melhorou seu humor e até mudou seu olhar irritado para Ai, que ainda estava agindo como um bobo na cama e falando besteiras. Ai, velho bastardo traiçoeiro será massacrado. Cuidado, seu cachorro astuto.
Duncan, percebendo que ele era o idiota por pensar em elogiar o pássaro, ele se sentou na cadeira e verificou mais um pouco a mercadoria com seu fogo fantasma para uma revisão aprofundada. O primeiro foi o talismã do sol, que não mudou, como um item sobrenatural que foi completamente transformado e controlado pelo fogo fantasma, ainda permanecia com um lampejo de seu poder. A adaga, que não possuía atributos sobrenaturais, não parecia diferente. Exceto pelo estilo antigo, sua lâmina ainda estava afiada e a bainha estava bem conservada. Depois, o olhar de Duncan pousou no pedaço de queijo que havia saído da cozinha do desaparecido. O queijo não estava agindo de forma estranha ou cheirava podre. Ainda é comestível de acordo com seu julgamento. Agora foi a vez da bala de canhão. Ele estava curioso sobre isso porque sabia que aquela bola de metal era um dos itens ativos a bordo do navio. Duncan bateu na concha de ferro e tentou obter feedback, nada aconteceu. No desaparecido, ele sabe que certos objetos tinham uma mente própria, enquanto alguns são uma colmeia coletiva com múltiplas subunidades. Esta bala de canhão fazia parte dessas subunidades, então seu experimento aqui era para ver se o projétil poderia se conectar com a colmeia principal na nave. Como não há feedback, isso só pode significar que a carcaça não passou de um pedaço de metal. Duncan refletiu sobre essa descoberta e começou a expandir sua ideia. Se eu começar a devolver cartuchos para o desaparecido, eles também seriam reconhecidos como uma subunidade do depósito de munição do desaparecido. Se sim, isso significa que posso reabastecer a munição a bordo. Mas que critérios devo cumprir? Eu sei que as balas de canhão que usei para afundar o caixão de Alice não retornaram, então deve haver um limite de alcance. E que tal atualizar o sistema de artilharia? As balas de canhão são do século passado, o que significa que provavelmente já estão desatualizadas. Posso usar bombardeios mais avançados? Na verdade, se eu puder reabastecer a munição a bordo, isso não significaria que também posso adicionar novas instalações e equipamentos à nave. Por exemplo, talvez eu nem precise mais usar canhões e, em vez disso, substitua todos eles por algo de alta tecnologia. Também posso melhorar as condições de vida a bordo. Talvez uma cama nova ou um sofá. Duncan não pôde deixar de salivar com as possibilidades. Quanto mais ele entrava em contato com a moderna cidade-estado de Plende, mais ele sentia que os desaparecidos precisavam ser melhorados. O glamour de um século atrás não significa nada nos tempos modernos. Claro, o poder estranho e aterrorizante de um navio fantasma traria medo a qualquer marinheiro, mas ele não tinha iluminação elétrica, nem chips de processamento de computador, nem sistemas de mísseis e, acima de tudo, não tinha caldeira para chuveiros quentes. Ah, certo, também não há batatas fritas a bordo para Ai. Duncan olhou silenciosamente para a pomba, que saltou para o parapeito da janela olhando para longe. Sentindo a atenção, Ai olhou para trás com aqueles olhos de feijão mungo e disse: compre algumas batatas fritas no cais. Cale a boca, não mencione batatas fritas. Duncan rejeitou o pássaro antes de voltar sua atenção para o último item. O peixe salgado era um item processado puro e natural que lhe foi oferecido pela natureza. Tem um gosto bom, cheira bem e pertence aos itens fora do desaparecido. Depois de experimentar a caminhada espiritual, este peixe salgado também não pareceu mudar muito. Vamos pedir a Nina que transforme isto num ensopado esta noite. Fim do capítulo. Capítulo 69, Vida Cidade-Estado. Depois de inspecionar todos os itens de teste, Duncan agora tem uma compreensão mais aprofundada da capacidade de transporte da ave e da capacidade que ela possuía. Ai poderia transportar vários itens diferentes simultaneamente, incluindo coisas orgânicas, inorgânicas, sobrenaturais e comuns. O tipo de mercadorias não afetaria a estabilidade do seu poder e o processo de transporte não afetaria a natureza das mercadorias. A capacidade de transporte também não parece consumir muito de sua energia. Quer fosse a adaga ritual no início, ou um monte de coisas ao mesmo tempo, o pássaro ainda estava saltando como sempre.
Claro, isso pode acontecer porque a quantidade total de carga que ela transportou até agora foi muito pequena e não atingiu o gargalo. Independentemente disso, mais testes ainda eram necessários em relação ao limite de peso e volume de AI. Duncan resumiu as informações atualmente conhecidas, uma por uma, e só depois de confirmar que tudo estava no lugar é que deu um suspiro de alívio. Ele sabe que os testes feitos até agora ainda são muito imperfeitos e muitas variáveis possíveis não foram cuidadosamente consideradas. Além disso, mesmo do ponto de vista dos cobaias, as amostras que ele selecionou são demasiado pequenas para acumular dados válidos. No futuro, ele selecionará mais tipos de pesos e volumes diferentes. Só então ele poderia considerar os dados confiáveis. Duncan foi muito cauteloso a este respeito, e esta cautela não foi sem razão, porque ele tem um plano muito ousado, ou ideia em mente. Já que AI poderia teletransportar itens entre a Terra e os desaparecidos intactos, sem limitar o tipo de itens que eles são, então, ela não seria capaz de enviar pessoas também. Tipo, alguém que não é tão humano. Por exemplo, Alice. Duncan sabe que a força de uma única pessoa é limitada. Com apenas sua habilidade de andar no mundo espiritual para ligar o navio às cidades-estado, seria apenas uma questão de tempo até que ele encontrasse um problema de mão de obra insuficiente. Porém, se houvesse um ajudante por perto, a situação seria muito melhor. Acontece que a habilidade de AI lhe deu muito espaço para trabalhar. Claro, Alice não era uma boa candidata. Essa anomalia numerada chamada 099, embora elegante e misteriosa quando sentada em silêncio, era em essência uma boneca inútil e covarde que dificilmente conseguia fazer algo certo. Lembrar que seu único tripulante disponível para ele era um indivíduo que realmente conseguia cozinhar a própria cabeça enquanto cozinhava era o suficiente para fazer qualquer homem suspirar de agonia. O posicionamento dos desaparecidos como um inimigo de classe mundial foi realmente uma dor de cabeça. Digamos que ele saiu e recrutou mais marinheiros. E então, aqueles que ousariam se candidatar provavelmente seriam eles próprios criminosos vilões. Você sabe, o tipo que rouba piratas nas segundas e quartas, depois sacrifica demônios nas terças e sextas e, finalmente, faz guerra de guerrilha com a igreja nos finais de semana. Mas isso é uma vantagem em retrospectiva. Pelo menos esses bandidos se misturariam facilmente com o cabeça de bode, que está constantemente latindo sobre invadir uma cidade-estado. A IGH, Alice é pelo menos honesta e obediente. Duncan suspirou e se levantou, murmurando para si mesmo, se eu treiná-la adequadamente, ela também poderá crescer adequadamente, provavelmente. Mesmo que ela não possa ser uma ajudante, é bom deixar aquela boneca ver o mundo. Afinal, não será bom mantê-la tão sem noção e sem bom senso. Depois de organizar seus pensamentos, Duncan começou a empacotar as coisas que havia trazido com ele. Ele não as devolveria ao desaparecido por enquanto. Não há muitos lugares para esconder coisas no segundo andar da loja de antiguidades, e Nina estava sempre lá para limpar o quarto dele. Portanto, ter alguns itens aleatórios por perto certamente seria suspeito, especialmente quando um deles era uma bala de canhão centenária. Mas depois de uma breve contemplação, Duncan encontrou alguns lugares adequados para escondê-los. O talismã do sol poderia ser mantido no corpo, o peixe salgado iria direto para a cozinha e a bala de canhão e a adaga seriam ainda mais fáceis de descartar. Sem demora, Duncan levou os dois itens mais suspeitos para baixo e os colocou diretamente em um canto próximo ao balcão. Esta era uma loja de antiguidades, e ter relíquias mais ou menos antigas espalhadas e empilhadas não poderia ser mais normal. Bem, chamar isso de loja de antiguidades foi um elogio, já que quase tudo no primeiro andar é falsificado. Quanto ao último, o queijo que pegou na cozinha do desaparecido, Duncan também encontrou um bom lugar para ele, no lixo. Depois de lidar com tudo isso, Duncan limpou a poeira inexistente em suas mãos e sorriu com um sorriso muito satisfeito com o arranjo. Então ele olhou para o céu lá fora, onde o sol, confinado pelo anel duplo de runas, estava pendurado alto no céu.
Nina voltaria para casa hoje mais tarde, antes do qual ele planeja sair para conhecer mais sobre a cidade. De qualquer forma, não parece haver nenhum negócio hoje. Como o tempo estava um pouco frio, Duncan vestiu um casaco marrom escuro e arrumou o cabelo um tanto bagunçado antes de sair. Essa foi a sua maneira de fazer esse corpo velho e esfarrapado parecer um pouco mais revigorado depois de ter sido atormentado por drogas e álcool por tanto tempo. Uma vez fora e andando, Duncan não precisou esperar até que o som de asas batendo viesse do segundo andar. Foi aí quem voou para pousar em seus ombros enquanto pressionava a cabeça triunfantemente contra a dele, para a ponte Erchian, depois pegue a Avenida Shenghua. Duncan lançou um olhar de soslaio para este pássaro. Ele havia planejado inicialmente manter a pomba em casa para vigiar a casa, afinal, ao sair, ter um pássaro no ombro era muito atraente e estranho. Além do mais, sua ligação com o pássaro lhe permitiria invocar a pomba sempre que quisesse. É claro que levá-la junto não significaria nada, mas agora, Ai tomou a liberdade de usar essa abertura para ir sozinha para um passeio de carro. Olhando para a aparência triunfante deste pássaro, Duncan finalmente sorriu desamparado e suspirou: esqueça. Siga se você gostar. Com esse arranjo, a dupla pegou a estrada principal em frente ao antiquário e continuou até que o homem ouviu o som nítido de um sino tocando. Olhando para cima, Duncan pôde ver um ônibus de 2 andares com pintura listrada de marrom e azul passando pelos trilhos principais até parar perto de uma estação não muito longe dali. Era o meio de transporte público comum na cidade-estado de Plende, um veículo movido a motor a vapor. Ao gastar uma tarifa de 6 pesos, acessível à maioria dos cidadãos do setor inferior da cidade, era possível viajar de ônibus de acordo com a rota pré-planejada pelo tempo que se desejasse. Pelo que Duncan pôde discernir de acordo com o mapa exibido ao longo da placa à frente, esta rota de ônibus contornava a cidade e depois subia para o setor superior, parando e fazendo uma viagem de ida e volta em uma área chamada Encruzilhada. Duncan teve uma imagem desta encruzilhada a partir dos fragmentos de memória. Este bairro era considerado o entroncamento da cidade, a área comercial mais próspera e com condições habitacionais dignas. Muitos residentes de baixa renda consideravam este bairro como o objetivo dos seus sonhos na vida, enquanto muitos cidadãos de classe média que não podiam pagar por um arranjo de luxo tão caro também tentariam o seu melhor para viver o mais próximo possível daquele local, uma vez que tinha quase tudo em termos de instalações, teatros, museus e vários restaurantes de luxo. A escola de Nina também ficava perto da encruzilhada, e o museu que ela mencionou querer visitar também ficava naquela área. Duncan pensou por um momento, depois caminhou rapidamente até a estação e subiu antes que o ônibus partisse novamente. Não havia quase ninguém no ônibus quando ele verificou, apenas parcialmente lotado e o primeiro andar totalmente desprovido de passageiros. No entanto, lá estava o motorista em seu assento e o condutor uniformizado azul escuro pronto para receber sua passagem. A jovem tinha uma maquiagem simples e um corte de cabelo curto, mas aquele sorriso amigável era tão genuíno quanto parecia até ela notar a pomba no ombro de Duncan. Desculpe, animais de estimação não são permitidos a bordo. É a regra, disse a jovem, desconfortável, apontando para o pássaro no ombro de Duncan, incluindo pombas. Duncan olhou para Ai, que bateu as asas inocentemente e inclinou a cabeça para olhar para ele. Vá para o teto do carro. Ai bateu as asas e voou para fora do carro, arrulhando, o tempo todo em protesto. A jovem maestro parecia quase sem palavras diante dessa estranha exibição de homem e pássaro se comunicando. Está tudo bem agora? Duncan acenou para o condutor, que parecia atordoado com suas ações e apontou para o telhado. Você não deveria se importar com um pássaro voando no teto do carro, certo? Só então o condutor reagiu: sim, a tarifa é de 6 pesos o passe. Duncan enfiou a mão no bolso e tirou 2 moedas para o bilhete azul, depois encontrou um assento na janela e sentou-se calmamente para desfrutar da sua primeira viagem de carro no mundo.
Acompanhando a vibração e o atrito mecânico estava a partida do motor, seguida do toque da campainha dianteira para o horário da partida. A paisagem gradualmente recuou para fora da janela enquanto Duncan recostava-se confortavelmente em seu assento. O vapor é uma coisa boa, a sociedade civilizada é uma coisa boa, o progresso científico e tecnológico é uma coisa boa. Se eu tiver uma chance, devo conseguir um lugar como este também no Vanishit. As velhas cadeiras de madeira não são nada confortáveis. Ah, certo, não devo esquecer uma caldeira. Simplesmente não é certo ficar sem um banho quente. Assim que seus pensamentos se espalharam para outras áreas, o cara de repente sentiu um pequeno estrondo no carro quando ele começou a engatinhar e finalmente parar. Você vem, ainda há lugares. O jovem maestro abriu a janela perto da frente e gritou para fora. Duncan ficou surpreso e riu de si mesmo. Aparentemente ele ainda é um estranho neste mundo porque se esqueceu de como a vida poderia ser animada em uma cidade típica. Fim do capítulo. Capítulo 70. Eu sou um de vocês. Como as pessoas comuns sobrevivem em um mundo com visões sobrenaturais, onde as terras são bloqueadas por oceanos sem fim e onde anomalias e cidades-estado estão constantemente envolvidos em lutas sem fim. Duncan ainda não tinha conhecimento do mundo, mas pelo menos nos lugares que viu, as pessoas comuns deste lugar ainda viviam num ambiente de relativa estabilidade e ordem. Trabalharam, estudaram, descansaram, têm lojas próprias, convivem, saem nos dias de folga, vão aos teatros e restaurantes, vão aos parques e portos, visitam museus, fofocam com os seus vizinhos depois do jantar. Eles faziam tudo o que uma pessoa faria quando vivia uma vida não tão excitante, mas nominalmente segura. Duncan sentou-se em sua cadeira, observando com curiosidade tudo ao seu redor enquanto as pessoas comuns cuidavam de suas vidas diárias. Pelo que ele percebeu, eles não são muito diferentes daqueles da Terra, exceto pelas partes sobrenaturais. O ônibus parou novamente ao se aproximar do cruzamento e desta vez muitos passageiros embarcaram. Duncan continuou a olhar curiosamente pela janela para este local. Há nuvens de vapor saindo das calhas da chaminé, bem como canos entrecruzados que ligam os vários edifícios ao longo das ruas. Mas, de repente, o homem ficou alarmado quando uma inexplicável onda de calor subiu de seu peito. Olhando para baixo, ele percebeu que tinha vindo do talismã do sol pendurado em seu pescoço. Naturalmente, Duncan ficou surpreso com esta descoberta. Por reflexo, tocou o local coberto pela camisa e sentiu a temperatura com os dedos. Não é apenas quente, mas também vibra ligeiramente. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas estava claro que o talismã ressoava com algo próximo. Através da conexão que ele havia estabelecido com o item, ele rapidamente travou uma figura do lado de fora da janela do carro acelerando no meio da multidão. A pessoa usava um casaco preto comum que não dava nenhum sinal de que fosse diferente dos transeuntes. No entanto, Duncan tem certeza de que o talismã estava apontando para ele. Sem hesitar, ele imediatamente se levantou e marchou em direção à saída enquanto enviava uma mensagem mental para Ai. O pássaro saltou imediatamente do teto do ônibus e pousou no ombro do homem. A condutora que estava perto da porta assistiu com espanto, e só depois que Duncan desceu do ônibus ela murmurou, como ele treinou aquela pomba. Mas então esse pequeno episódio da vida cotidiana rapidamente desapareceu da atenção do condutor à medida que a onda de passageiros embarcou no ônibus a vapor, esse lugar para comprar passagens. As crianças também precisam comprar. Ei, esse garoto tem mais de 1 metro de altura. 4 anos de idade. Isto não pode ter 4 anos. Olha, ele deve comprar uma passagem se cruzar esta linha de medição. A essa altura, Duncan já havia marchado no meio da multidão e entrado em um cruzamento enquanto rastreava aquele casaco preto. O indivíduo suspeito claramente tinha um propósito em quão rápido e ágil ele se movia através da densa colagem de pessoas. Na verdade, Duncan não demorou mais de 1 minuto para perder de vista o casaco preto. Felizmente, a ressonância do talismã solar permanece, e o feedback do item disse ao dono da loja de antiguidades que direção ele precisava seguir.
Duncan pensou rapidamente enquanto seguia a orientação. Não há dúvida de que o casaco preto é suspeito, e este talismã deve ter sentido algo para reagir tão fortemente, talvez tenha percebido um poder homólogo do verdadeiro Deus do Sol. Pela cabeça do bode, Duncan já havia aprendido que o talismã tinha a função de identificar e abençoar os concidadãos que seguiam o Sol Negro. Porém, em circunstâncias normais, apenas os fiéis poderiam utilizar esta função ou perceber o efeito orientador do talismã. Duncan usurpou o controle do item com seu fogo fantasma, mas na época ele pensou que sua chama havia destruído a maior parte das habilidades do talismã, mas agora parece, a capacidade de reconhecimento dessa coisa ainda estava lá. Acontece que essa capacidade de reconhecimento agora estava sendo usada a seu critério. Guiado pelo talismã, ele gradualmente saiu da estrada principal lotada de transeuntes e gradualmente entrou em um caminho deserto após 3 curvas. Aqui, Duncan viu a figura suspeita novamente. A pessoa estava passando em alta velocidade pelo cruzamento à frente, aparentemente alheio à adição de um rastreador atrás de si. Então o talismã em seu peito ficou um pouco mais quente novamente e a ressonância também ficou mais clara. Duncan silenciosamente dirigiu o fogo fantasma para dentro, lendo as informações deste talismã solar com sua mente. Parecia sutil, mesmo que o item não tivesse propriedades de pensamento, Duncan podia sentir a excitação do talismã sendo transmitida através de si mesmo. É dizer a ele onde estão os outros crentes, a tal ponto que Duncan quer lembrá-lo de ser mais reservado. Na verdade, não faz muito tempo, esta relíquia sagrada ainda pertencia a um herege do Sol Negro. Não é preciso ficar tão animado para delatar seus ex-criadores. Ao mesmo tempo, Duncan tornou-se cada vez mais confiante de que estava se aproximando de um local de encontro secreto onde muitos seguidores estavam reunidos. Isto prova a sua teoria de que a recolha no esgoto não era mais do que uma pequena fatia do bolo maior. Ele não sabia o que os cultistas estavam tentando fazer agora, mas sabia de uma coisa: eles sabiam mais sobre a história antiga deste mundo do que o professor de história de Nina. Para compreender os segredos mais profundos deste mundo, foi necessário entrar em contato com as forças do reino transcendente. Seria difícil abordar as autoridades e a igreja, mas os cultistas, por outro lado, são muito mais fáceis de se misturar. Na verdade, ele poderia simplesmente espancá-los se recusassem. Foi então que sua linha de pensamento parou. À sua frente havia um beco sem saída, e o furtivo casaco preto havia escorregado para um beco próximo. Além disso, mais irmãos surgiam por trás, pelo menos foi o que o talismã sentiu. Duncan silenciosamente puxou as lapelas do casaco, escondendo metade do rosto na gola com o processo. Quase no segundo seguinte após a ação ter sido concluída, uma série de passos pôde ser ouvida nos edifícios próximos. Um após o outro, figuras apareceram. Eram cerca de 12 de pessoas vestindo trajes não diferentes de qualquer cidadão comum. Assim como um assassino não sairia em plena luz do dia, esses cultistas também não segurariam uma placa afirmando serem hereges. No entanto, o calor constante e o sinal direcional do talismã solar foram tudo o que Duncan precisava para convencer sua identidade. Enquanto ele examinava o grupo também o olhava com cautela até que um homem jovem, alto e magro sussurrou algo para seu companheiro ao lado. Esta é uma terra privada. Por que você está se esgueirando por aqui? O homem alto e magro falou. Ele parecia estar tentando criar a impressão de que todos eram cidadãos honestos e que Duncan era na verdade o invasor suspeito. Duncan murmurou por dentro que ele realmente não foi talhado para ser um espião porque não sabia que mentira deveria mentir nesta situação. Mas então uma ideia perversa surgiu em sua cabeça. E se ele agir de forma estúpida e se recusar a sair? Esses cultistas o atacariam. Ou eles fingiriam ser bandidos e o assaltariam. Você não me ouviu? O homem alto e magro franziu a testa e disse impacientemente. Ao mesmo tempo que sua voz diminuiu, as figuras ao seu redor deram silenciosamente meio passo à frente, formando um leve cerco. Estou falando com você. Duncan encolheu os ombros,
Tocou casualmente o talismã do sol em seu peito e disse sinceramente: eu sou um de vocês. Vamos nos misturar primeiro. Talvez eu consiga arrancar algo deles. Não há necessidade de desperdiçar essa chance. Fim do capítulo. Quando é óbvio que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste as metas, mas sim as etapas da ação. Confúcio.